E amanhã, dia 12 de janeiro de 2025, indo até a data de 18 de agosto de 2026, os nodos norte e sul coletivos vão mudar de signo, vão mudar de eixo. Nós estamos no momento no nodo norte em Áries e no nodo sul em Libra, então foi um momento em que nós tivemos a grande oportunidade de cortar laços, cortar pactos que não eram mais positivos para a nossa caminhada. E agora nós estamos entrando no nodo norte em Peixes e no nodo sul em Virgem. Os nodos norte e sul é um assunto que vem da astrologia védica, da astrologia hindu, traz a questão dos eclipses, né? De 18 em 18 meses, nós temos a mudança desse eixo nodal por signo. Por casa, ele vai bater em nível mais pessoal, mas aí vai depender do mapa astral de cada um, ver qual a casa, quais os assuntos. Quando ele vem por signo, ele traz uma mudança coletiva de eixo. Então, quando aqueles assuntos do Nodo Norte são ativados, é quando eles entram num determinado signo. E aí, os assuntos do Nodo Sul, que é onde o signo está exatamente oposto a ele, agora nós vamos entrar no Nodo Norte em Peixes, então, por consequência, o Nodo Sul é em Virgem. Nós estaremos indo na direção de Peixes, o que vai ser uma grande oportunidade de uma certa maneira, né? De uma forma, é claro que não é uma volta ao passado, mas nós vamos estar mais conectados, por exemplo, com a energia que foi da era de Peixes, a energia do grande mestre Jesus, que trouxe um grande avatar para a humanidade. Nós vamos estar tendo a oportunidade de, nessa era de Aquário, estar revivendo, mesmo que por pouco tempo, essa grande energia e termos a oportunidade de viver isso de uma forma correta, né? Sem os equívocos que aconteceram naquela época, inclusive de coisas que nos foram é, encobertas, né, da história, é, segredos, coisas que a gente sabe que não foi exatamente assim. A Era de Aquário está vindo para romper com essas questões e nos mostrar outras possibilidades e outras alternativas, mas isso é assunto para um outro post. Né? Os nodos peixes e virgem, eles vão tratar resumidamente, né, a nível pessoal, por exemplo, de questões como saúde mental e saúde física. Virgem é o eixo da saúde física e peixes o eixo da saúde mental. Então, quando a gente vai na direção desse nodo norte, só para vocês terem uma ideia em termos de expansão coletiva, expansão da humanidade, nós estamos vivendo esse momento real de transição de planetas, né? Estamos indo para o eixo da regeneração, aí cada um vai entender de uma maneira. Seguir o Nodo Norte é uma zona de expansão, uma zona de aprendizado. Nós já estamos nos reconectando com a nossa natureza cósmica, com a nossa missão de alma. E ficar na energia do Nodo Sul é como se fosse aquela água que mina de uma torneira que fica ali, ou então uma poça d'água em que está vazando aquela água ali, aquele cano estourou, aquela água não vai para ninguém e aquilo ali é um grande desperdício de energia. Então, é o momento, principalmente, da gente ativar aquele ditado máximo de Jesus, aquela máxima, ser prudente como a serpente, mas ser sem malícia como a pomba, no sentido de nós termos, sim, a cautela e a prudência que a energia do Nodo Sul em Virgem precisa, mas ser sem malícia com a pomba. E por quê? Netuno, que é o planeta que rege esse nodo norte em Peixes, ele está agora no finalzinho de Peixes, na verdade ele já está como se estivesse em Áries, e ele vai entrar em Áries aí pelos próximos 14, 15 anos. Netuno é um planeta transpessoal, um planeta, né, a nível geracional, coletivo, de humanidade, de um todo, e que ele não se controla. Nós não controlamos o planeta Netuno, Urano, Plutão, mas principalmente Netuno, que trata muito daqueles escapes, fugas de realidade,
Ele não, ele faz com que a gente veja a realidade como ela não é, ele traz uma outra dimensão, ele vem de outras energias e percepções. Então, para a gente poder nadar bem por essas águas de Netuno, por essas águas desse nó do norte em Peixes, nós vamos ter que estar com a vibração lá em cima. Tá? Para quem conhece, por exemplo, a escala Hawkins de emoções, é vibrar o mais alto possível. Porque se você vibrar muito baixo, a energia de Netuno, a energia de Peixes, ela é como uma grande teia energética, literal. Você tem aquele pensamento ou aquele sentimento, né? Aquela vibração, se conecta com aquela outra, aquela outra, aquela outra, e aquilo ali vai fazendo uma onda de energia e todo mundo vai pensando daquela maneira, ou sentindo daquela maneira, com medo, com culpa, com uma série de sentimentos e de vibrações que não são legais. Não é à toa que Peixes rege o inconsciente coletivo da humanidade. Então, sabemos que muitas coisas que nos são colocadas, né, os arquétipos, a energia dos arquétipos, né, que são ideias primordiais que vão ser colocadas aqui, tudo isso é regido por Peixes, pela Casa 12, pelo inconsciente coletivo. Então, é muito necessário que a gente também aprenda, né, na prática, aquela máxima de Jesus: a fé remove montanhas. Então, dentro dessa energia do Nodo Norte em Peixes, nós vamos precisar trabalhar isso. Vão ter alguns aspectos específicos. Netuno conjunto aos nodos já está acontecendo ali entre janeiro e maio. Nós vamos ter Urano insistiu com os nodos, vamos ter alguns aspectos mais também para o final do ano, do Júpiter em trígono com os nodos. Eu vou fazer vídeos específicos desses trânsitos coletivos para trazer para a gente. E só para a gente ter uma ideia, o período que Netuno teve em Áries, por exemplo, o Nodo Norte está em Peixes, Peixes é regido por Netuno, esse Netuno em Áries, vamos dizer assim, é que está dispondo, né, esse Nodo Norte, foi quando nós tivemos, né, entre 1861 a 1875, a unificação da Itália, a abolição da escravatura, movimentos, né, que vieram romper com segregações, com julgamentos, independente do que você queira entender. Por isso, ainda Netuno, se eu não me engano, não estava descoberto, depois não tinha sido descoberto, entre aspas, né, porque quando um planeta vem no sentido físico, né? As pessoas conseguem ver, é como se fosse uma consciência despertando da humanidade. E esse Nodo Norte em Peixes, ele vem trazendo para a gente algumas situações que é importante a gente pensar em termos coletivos. Eu vou fazer um vídeo para as questões pessoais. Aqui eu estou fazendo um vídeo para o coletivo, tá? É necessário que a gente una as ideias, que a gente não separe, seja uma convergência de ideias, pensar no que afeta o conjunto. Os temas prioritários, gente, aqueles urgentes, vão ser os que têm repercussão global. Solidariedade, que faz síntese, que se tem um holismo, uma visão de conjunto. Assim, abordagem integrativa, terapias integrativas, medicina integrativa, o holístico, a astrologia integrativa, tudo aquilo que não separa, mas que junta, que une, que leva em conta o todo e não o individual, é o que a gente deve seguir nesse momento. Então, por exemplo, aquele médico que trabalha só com uma visão física, ele é um médico que ele vai ficar para trás. Aquela pessoa que acha que só aquela visãozinha ali fechada dela de todo vai ficar limitado. Aquelas pessoas que têm uma visão muito limitada de religião, do ver para crer, porque o eixo Peixes-Virgem, ele vem fazendo uma troca, né? Virgem é o ver para crer e Peixes é o crer para ver. Então, vai haver essa mudança. Então, podem-se ter fenômenos a nível mundial, de eventos climáticos, de questões, por exemplo, de algumas epidemias. Isso pode acontecer? Pode, mas, como eu falei no início do vídeo, o vibrar alto pode fazer com que esses eventos sejam suavizados ou mesmo não aconteçam.